Quando eu decidi abrir minha empresa, eu estava recém-formado, minha esposa estava grávida, eu ainda morava com os meus pais, não tinha um tostão no meu bolso e mesmo assim eu consegui. Esse vídeo é para você que tem espírito empreendedor e gostaria de abrir seu próprio negócio. Se você segue os canais Rafael Sarante e montar seu próprio negócio, ele não é efetivamente para você, não tem problema. Tá tudo bem. Aqui a gente trabalha com dois públicos, muito bem distintos. Um desses públicos é você que já está colocado no mercado de trabalho e quer conseguir uma posição melhor para ganhar mais. Ou você que ainda está tentando se colocar no mercado de trabalho, para você que quer trabalhar efetivamente. E também para você que tem esse espírito empreendedor e gostaria de abrir seu próprio negócio. Pouco antes de eu terminar o meu estágio, eu fiz estágio na usina IP. A usina IP é uma das usinas em que eu implantei a agricultura de precisão posteriormente. Eu sou extremamente grato a essa usina. Tudo que eu tenho hoje, eu devo à usina IP. Foi a usina IP que me abriram todas as portas que eu tenho aberto hoje, graças a Deus. E em especial, existem algumas pessoas dentro da usina IP, claro que todo o time, toda a usina, o pessoal sempre me deu muita força e todos eles, eu sou muito grato e devo muito a todos eles. Mas em especial o João Vitor, que ele era meu coordenador direto, ele foi um cara que eu aprendi muito, um cara que teve muita paciência para me ensinar e um cara que me ensinou muito. Também devo muito ao Serjão, ao Roberto, ao Guto, que são pessoas sensacionais, caras que sabem muito daquilo que fazem, são ótimos cidadãos, são boas pessoas, bons profissionais e, cara, uma equipe fantástica, a usina IP. E lá atrás, quando eu estava finalizando o meu estágio na usina, surgiu uma demanda que era o seguinte: já tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço para a usina IP, que fazia alguns projetos ambientais e topográficos. Na verdade, eram duas empresas distintas. Uma fazia os projetos ambientais e a outra fazia os projetos topográficos. A empresa que fazia os projetos ambientais não estava dando conta da demanda, até porque era uma empresa relativamente grande, era de outra cidade, prestava serviço para outras grandes agroindústrias também, então ela acabava que não estava dando conta da demanda, aquela demanda imediata. Então surgiu essa necessidade dentro da usina IP. Isso foi talvez no meu último mês de estágio, que era uma empresa da região para prestar esse tipo de serviço ambiental, de licenciamento ambiental, supressão de árvores isoladas, intervenção em área de APP, enfim, elaboração de cadastro ambiental rural, sabe? Esses mapas mais tradicionais, esses projetos, licenciamentos mais tradicionais. E foi daí que surgiu o grande estalar. Eu sempre quis ser dono da minha empresa. Eu sempre quis abrir meu próprio negócio. E surgiu essa oportunidade. E aí, conversando com o pessoal ali que eu tinha mais afinidade, talvez tinha essa possibilidade. Então eu tinha a faca e o queijo na mão, mas eu não tinha um puto no bolso. E a gente sabe que para abrir uma empresa que vai fazer projetos ambientais ou até mesmo projetos topográficos, a gente vai precisar de, no mínimo, um GPS, um notebook e um veículo. No mínimo, isso. O GPS talvez daria para ser um GPS de navegação, vamos pensar. Projeto de supressão de árvore isolada, o GPS de navegação vai dar um errinho aí de 2, 3 metros? Talvez vai. Mas é uma árvore isolada, cara. Se der 1 metro para lá, você sabe que é dessa árvore que está falando, né? Até porque você vai colocar o DAP, você vai colocar... não tem nada de agricultura de precisão nisso, hein? Pelo amor de Deus. Você vai colocar o DAP, você vai colocar espécie, você vai colocar, né, uma foto. Então, é identificável, por mais que o ponto não seja preciso, tudo bem. Mas eu precisava desse bendito GPS de navegação, que é super barato, deve ser uns quinhentão hoje em dia, e um pouquinho mais. Só que eu não tinha essa grana. Eu precisava de um notebook, eu não tinha um notebook. E eu precisava de um veículo,
especialmente, preferencialmente, uma moto. E eu não tinha uma moto. E muito menos dinheiro para comprar essas coisas. E, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Isso é próximo do Natal, né? E aí no Natal, cara, meu avô, que sempre foi um cara muito gente boa, o Germiro, ele chegou para mim e perguntou, eu já era velho, barbudo já, perguntou para mim o que eu queria ganhar de Natal. Falei, vô, normalmente eu não costumo pedir nada, mas dessa vez, cara, se você puder me dar um GPS de navegação, eu ficaria muito feliz. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, eu vou procurar na internet e te mostro. Ele, quanto que custa? Eu falei, uns 300, de 300 a 500. Ele também falou, beleza, vê lá que eu dou um jeito. E aí eu procurei na época, cara, um Garmin E-Trex. Vou colocar a foto aí para vocês darem uma olhada. E esse Garmin E-Trex foi a minha primeira ferramenta de trabalho. E, enfim, chegou o Natal, meu avô me deu esse presente. Me deu o GPS. Mas ainda faltava o Note e a moto. Daí, cara, conversando com um, conversando com o outro, com os meus pais, com meus tios, e eles me perguntando, e aí, o que você vai fazer e tal, né? E eu falava da minha vontade de abrir a empresa, e acabei que veio um notebook para mim. Na verdade, cara, sempre foi isso aqui, ó. Eu sempre quis muito, nunca duvidei que ia dar certo, eu nunca duvidei que fosse dar certo. Eu sempre tive certeza que ia dar certo. Quem me conhece tem certeza que sabe do que eu tô falando. Em nenhum momento eu achei que fosse dar errado. E aí o notebook veio parar na minha mão de um jeito ou de outro. Que inclusive foi um notebook muito bom que eu usei até pouco tempo atrás. Quase 8 anos utilizando o notebook me atendia. E aí, cara, ficava faltando a moto já era um pouquinho diferente, já era um pouquinho mais caro. E aí eu tinha me formado, né, na verdade, isso era em dezembro, tinha acabado de me formar. E na época eu saía de Andradina e ia para Adamantina fazer faculdade lá, na Unify. E ia eu, o Rogério e o Saulo. Cara, a gente andava pra caramba de Andradina para Adamantina, dá 150 quilômetros, 130 talvez, sei lá, até mais. Ia nós três. O Saulo já trabalhava na época, ele ia voltar para a cidade dele e tal, e o Rogério também trabalhava, mas ele ia ficar por aqui. Eu falei, cara, o Rogério tem uma moto. Fui lá e chamei o Rogério para ser meu sócio. Pronto, consegui o notebook, o GPS e a moto. Então, eu e o Rogério também é outra pessoa que eu sou extremamente grato. É um cara que está comigo desde o começo, um cara irmão meu mesmo, de verdade. E daí a gente abriu a Sage Ambiental, Sarante e Giuntini. E o H é para dar um tchanzinho. E daí a gente abriu a Sage Ambiental, cara, com um GPS de navegação, com um notebook. O Rogério tinha o notebook dele também, por sinal, ele tem o notebook dele até hoje, cara. É um notebook da HP. Eu acho que ele ainda usa esse notebook ainda. O notebook dele também era super bom. Mas é que ele também é um pouco cabeça dura, não é só que é muito bom, não. E aí nós tínhamos o GPS, o Note e a moto. Pronto, vamos abrir a empresa. Aí precisava do CNPJ. Você vai prestar serviço, você precisa ser uma empresa séria, você não pode começar mais ou menos, ou você começa para valer, ou você não começa. Então a gente foi lá e deu um jeito, juntou uma graninha, acho que o Rogério juntou um pouco mais até, e a gente foi lá no escritório de contabilidade e abrimos a Sage Ambiental, CNPJ, tudo bonitinho, cara. E daí a gente começou. E foi daí que surgiu a nossa Sage Ambiental. Logo de cara, quando a gente abriu a empresa, nós fomos lá na usina IP, sabia que tinha demanda. Nós temos a empresa, temos o equipamento e a gente acha que consegue fazer o projeto que vocês precisam, que era o projeto de supressão de árvore isolada na época. E aí, beleza, vamos tentar. Passou-se o projeto de supressão de árvore isolada de uma propriedade super grande para nós. Se eu não me engano, foi da propriedade de Volta Grande. Propriedade de 1000 alqueires. Parênteses aqui. Às vezes você está me assistindo aí do MT, do Pará, do Maranhão e tá falando 1000 alqueires, esse cara tá de sacanagem comigo, 1000 alqueires é pequenininho. 1000 alqueires pro estado de São Paulo é muita terra, cara. Em Andradina deve ter, sei lá, 5 fazendas de 1000 alqueires, 10 fazendas de 1000 alqueires, 20 explodindo, 20 fazendas de 1000 alqueires, mas explodindo. Então assim, fazenda de 1000 alqueires aqui pra região nossa, cara, não tem. E aí a gente tinha que fazer essa propriedade, supressão de árvore isolada. Eu não sei se vocês que estão me assistindo aí sabem o que é um projeto de supressão de árvore isolada. Mas basicamente, um projeto de supressão de árvore isolada, você precisa ir na fazenda, coletar o ponto de
todas as árvores, não é só das árvores que você quer retirar, das árvores que vão remanescer, que vão ficar também. Então você tem que levantar todas as árvores, cara. Imagina 1000 alqueires andando a pé, levantando ponto por ponto, com um GPS de navegação, um GPS de navegação. E a gente foi, levava uma marmitinha, pegando ponto, só que aí a gente tinha que pegar o ponto. Depois nós tínhamos que identificar as árvores, que não é fácil. Minha formação original, a minha formação primordial, a minha primeira formação é de engenheiro ambiental. Ainda assim, cara, mesmo que faça parte da minha área, é intrínseco à minha área, é super difícil identificar a espécie de árvores, cara. Não é tão fácil assim, dá um certo trabalho. Então nós tínhamos que identificar a espécie de árvore. Depois nós tínhamos que elaborar o mapa planealtimétrico, desenhar isso no AutoCAD. Nós tínhamos que coletar as áreas de interesse, tipo fazer um mapa cadastral. Para quem já fez aí o primeiro pilar, para quem participou dos meus eventos aí, sabe o que é um mapa cadastral. Para quem não sabe, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aí que falam o que é mapa cadastral. Nós tínhamos que fazer o licenciamento ambiental e nós tínhamos que fazer o projeto técnico. Projeto técnico de supressão de árvore isolada é um projetão. Você precisa fazer laudo de fauna, laudo de caracterização vegetal, laudo de mapa de uso e ocupação de solo, identificação da reserva legal, o projeto técnico em si de supressão de árvore isolada, que você vai identificar as árvores que vai ficar, as árvores que vai sair, se elas são vulneráveis, se está ameaçada de extinção. Cara, não é um projeto simples. Resumidamente, não é um projeto simples. E a gente fizemos com muita competência, cara. Fizemos igualzinho uma empresa que tivesse no mercado aí há 10 anos. Nós, na época, conhecemos também um pessoal, fizemos um curso. Através desse curso, a gente aprendeu muito. Cara, esses cursos, principalmente curso focado, eles valem a pena, cara. Se aprende bastante. Então, a gente aprendeu muito num curso que a gente fez especificamente para projeto de supressão de árvore isolada e cumprimos. E nós cumprimos. E a partir daí, cara, a SAGE ambiental ela começou a prosperar. Nós compramos o nosso primeiro GPS geodésico. Eu lembro, a gente não conseguia fazer retirada nessa época da empresa, né? O dinheiro que entrava a gente precisava reinvestir. Isso aí eu estou falando de 11 anos atrás. Que nem há tanto tempo assim, né? Mas é 11 anos, cara. 11 anos. E todo o dinheiro que entrava, a gente reinvestia. Então eu ia comer lanche, a minha filha já tinha nascido e tal, eu precisava pedir dinheiro pro meu pai, entendeu? E o pouco que entrava, a gente ia juntando. Entrava um golinho, a gente juntava. Entrava um golinho, a gente juntava. Daí nós fomos lá no Mercado Livre, cara, compramos um GPS geodésico de um cara que estava vendendo lá da Bahia. Num medo lascado, porque a gente tinha que pagar, depois o cara ia mandar o equipamento, evidentemente. Num medo, cara, disso não dar certo, e na época foi 15 mil reais que a gente pagou, 20 mil reais, mas cara, 20 mil reais da época, eu te falo que vale mais do que 50 mil reais hoje, mas tranquilo, tá? Tranquilo. E a gente comprou o nosso primeiro GPS geodésico. Depois de um ano a gente comprou o nosso primeiro RTK. Aí o RTK foi uma compra de verdade. Estação total, 2 motos, um RTX, cara, o RTX foi um dos melhores investimentos que a gente fez. É um equipamento muito bom, principalmente para topologia. Para agricultura de precisão, eu tendo sempre a ficar com o RTK. Você vai me perguntar, mas por quê? Porque foi onde eu aprendi agricultura de precisão, foi com o RTK. Porém, eu sei que o RTX funciona precisamente. Mas, para topologia é esse tipo de levantamento topográfico que você vai de moto, que ele não é focado em agricultura de precisão. Ele é muito mais focado em projetos ambientais, CAR, licenciamento, mapas cadastrais, mapas planealtimétricos, equipamento topológico. Para equipamento topológico, eu recomendo fortemente o RTX, cara, ele é muito ágil, muito prático, preciso. Ó, adorei o RTX, cara. A gente é dezena de computador, nós tínhamos nosso escritório. Cara, a nossa empresa ela se tornou um sucesso. Para quem quiser conhecer mais sobre a SAGE Ambiental, digita aí SAGE Ambiental no Google, que vocês vão ver, vai ter página no Facebook, vai ter grupo SAGE, SAGE Topografia, SAGE Agricultura de Precisão, SAGE Construção Civil. Cara,
eu tenho muito orgulho dessa empresa. E vamos lembrar como a gente começou? Pedindo um Garmin E-Trex. Um Garmin E-Trex, eu não sei se vou falar besteira, mas era o E-Trex 10, eu acho. Um Garmin E-Trex cinzinha pro Germiro, pro meu avô. E a gente começou assim. E foi graças a essa empresa, foi graças à SAGE Ambiental, graças ao bom trabalho que a gente veio desempenhando ao longo dos anos. Ah, só fazer um parênteses aqui. A gente começou então com os projetos ambientais e logo na sequência, por que a gente comprou o GPS geodésico? Porque surgiu a demanda de levantamentos topográficos para a usina IP e para a usina Viralco aqui da região. E na hora que a gente precisava fazer esses levantamentos topográficos, aí um GPS de navegação não funcionava. Aí a gente precisava de um GPS geodésico. Quando a gente entrou no mercado mesmo, que a gente começou a fazer os mapas, aí o dinheiro começou a entrar um pouco melhor, a gente percebeu que o GPS geodésico não era para aquilo. E aí foi um pouco de falta de experiência. Na época não tinha isso aqui, ó, o YouTube, esse monte de vídeo, esse monte de gente dando dica, falando, não tinha. Simplesmente não tinha. Então a gente errou na compra do GPS geodésico. Porém, ele funcionou, ele serviu. O que a gente fazia em um dia com o RTK, a gente levava 4 para fazer com o geodésico. Só que a gente conseguiu. Então a gente precisou ficar uns 3, 4 meses com o GPS geodésico para a gente poder fazer a grana e aí poder dar entrada no GPS RTK. Então, quando a gente comprou o nosso GPS RTK, aí a SAGE mudou de patamar. Foi quando a gente comprou o RTK, a gente passou a prestar serviço na usina Viralco também. Então a gente já prestava serviço na usina IP, tanto de projetos ambientais quanto topografia. Daí a gente pegou a topografia da usina Viralco. As duas usinas, usina IP e usina Viralco, são duas usinas monstras. São duas das melhores usinas do Brasil, sem exagero nenhum, tá? Duas das melhores usinas do Brasil. Pode pesquisar para saber. Uma, a usina IP, fica em Nova Independência e a usina Viralco fica em Castilho. E aí, a nossa empresa começou a prosperar e foi graças a isso, graças a esse bom serviço prestado, graças à confiança que a gente passava para as pessoas, não preciso fazer demagogia aqui, realmente a gente passava confiança para as pessoas acreditavam em nós, graças a tudo isso, nós recebemos o que eu chamo do maior convite que uma empresa poderia receber na vida. Do maior convite que eu recebi na minha vida. Da maior oportunidade que eu tive na minha vida. Quiçá, pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade que eu tive. Que foi a oportunidade de implantar a agricultura de precisão dentro de uma das maiores usinas e melhores usinas do Brasil, implantar sozinho. Esse convite surgiu da seguinte forma. Nós tínhamos então a nossa empresa, nós já prestávamos serviço, né, naquela época. Vamos fazer um parênteses aqui, ó. Cara, se eu conseguir abrir minha empresa sem nenhum tostãozinho furado de bala, você também consegue. Por que você não conseguiria? E eu te falo mais aqui, já que a gente está fazendo esse parênteses aqui, eu quero focar bastante esse bate-papo nosso aqui numa recomendação mesmo. Quero que seja uma recomendação, utilizando muita análise e eu te recomendar aqui através da minha experiência. Cara, eu não tinha um tostão no bolso. Eu consegui. Você também consegue. Por que você não conseguiria? Hoje, se você me perguntasse, Rafael, quero abrir uma empresa, cara. Eu quero abrir uma empresa. O que você me recomendaria? Cara, eu te recomendaria sem a menor sombra de dúvidas, sem o menor medo de errar, uma empresa de agricultura de precisão. Uma empresa de projetos de agricultura de precisão. E eu te explico por quê. Para você fazer o projeto de agricultura de precisão, você precisa ter os mapas base, que a gente chama, que é o que a gente vê no nosso primeiro pilar,
que vira e mexe, eu faço um evento gratuito dele. O que a gente aprende no nosso primeiro pilar? Mapa plano e altimétrico, mapa cadastral e mapa plano e altimétrico. Basicamente isso. A diferença de um para o outro é a altimetria. O mapa cadastral você está cadastrando a propriedade, o mapa plano e altimétrico você insere a altimetria no mapa cadastral. O que você precisa para fazer o levantamento dos dados? A gente precisou juntar uma grana e comprar um GPS. Mas se você for trabalhar com agricultura de precisão, é aí que está o X da questão, é aí que está a sacada de mestre. Se você for trabalhar com agricultura de precisão, o cara que está te contratando para você fazer os projetos de agricultura de precisão, ele tem um trator, que tem GPS no trator e que tem computador de bordo. Porque se não tivesse, não faria o menor sentido ele encomendar projeto de agricultura de precisão. Eu não ia conseguir plantar. Então o cara tem o trator e o GPS. Você pode mapear a área com esse trator e esse GPS, cara. Olha a sacada. O cara bateu a palma na sua empresa. Ô, cara, você não faz um projeto de agricultura de precisão para mim? Faço. Você não me empresta o seu trator para me fazer o levantamento? Em vez do projeto custar R$50 o hectare, em vez do projeto custar 45, 40, 60 reais o hectare, depende da região que você está, depende de outros fatores, mas aqui na nossa região, a minha empresa, ela em média pratica esses preços. Ao invés de ficar esses preços, sei lá, vou te fazer por R$25 o hectare, Imagina uma fazenda de 1.000 hectares para projeto de agricultura de precisão. Aqui na minha região isso é super difícil de acontecer, talvez por isso que o preço aqui seja um pouco alto. Às vezes você está aí no MT, você fala, mas rapaz, aqui no MT os caras cobram menos do que isso. Às vezes é porque aí são muitas propriedades grandes. Mas aqui é isso, é 25 anos, não tem choro nem vela. Propriedade de 2.000 alqueire, propriedade de 500 alqueire, propriedade de 100 alqueire, propriedade de 10 alqueire. Não tem choro nem vela. 50 o hectare. Só que se você pedir para o cara fazer esse levantamento com o trator dele, vai usar óleo diesel dele, vai usar o operador dele, vai usar tudo dele, você só vai acompanhar falando para o cara, ô, passa aqui, para garantir que vai ser feito um bom levantamento. Também vou recomendar para você que está assistindo o vídeo aqui, essa garantia de um bom levantamento base é fundamental. Assiste os outros vídeos que eu tenho aí no YouTube, no meu canal do Face ou no meu canal do Insta, que em um desses lugares aí você vai achar eu falando da importância de um levantamento topográfico bem feito para o projeto de agricultura de precisão. Então você vai ter que ficar junto com o cara, mas você fica lá na sombra vendo o cara fazer o levantamento. O legal disso é que você não vai precisar investir em GPS. Você não vai precisar investir em um colaborador para fazer o levantamento. Você não vai precisar investir numa moto. Você vai precisar de um veículo para você ir até o local, para você levar o projeto depois. Mas é o seu veículo, é o veículo que você já tem, quase todo mundo já tem um veículo, né? Então, esse é o massa, você não precisa de investimento inicial para GPS. Beleza. Qual que é o outro ponto que a gente precisaria de um investimento inicial? Notebook e veículo. Bom, o veículo eu já te dei a dica. Se você está usando o seu veículo para se deslocar até as fazendas, se você está utilizando o seu veículo para poder fechar os negócios efetivamente, então você não precisa comprar um outro. Você precisaria de um veículo para fazer o levantamento topográfico, porque daí fazer o levantamento topográfico a pé não dá rendimento nenhum. Porém, se você fizer o levantamento topográfico com um trator do seu parceiro, vamos chamar assim, do seu cliente, você consegue eliminar a necessidade do veículo. Olha aí, os dois investimentos mais caros de uma empresa de agricultura de precisão, você terceirizou eles. E de uma forma tranquila. Você não está aqui forçando nada. Nesse universo, você não está restringindo nenhuma proposta, porque vamos analisar. Se o cara quer projeto de agricultura de precisão, ele tem GPS no trator. Se o cara tem GPS no trator, enquanto você não faz o projeto de agricultura de precisão, ele não está usando o trator. Mesmo se ele estiver usando o ProPreparo, você está deixando de cobrar R$50 dele por hectare e está cobrando 25, 20. Quanto ele está economizando? Se for uma propriedade de 300 hectares, propriedade de 300 hectares, ele está economizando, eu sou engenheiro, não sou calculador, hein? 300 hectares, ele está economizando aí, ó, R$9.000, cara. Se você der um desconto de R$30 para ele,
E sabe quanto que você vai ganhar para fazer um projeto desse? Se for de 300 hectares e você cobrar R$20, por exemplo, você vai lucrar, pôr no seu bolso 6 mil. Qual vai ser seu gasto disso? O que você vai ter gastado com 6 mil? No começo, o escritório é dentro de casa, irmão. No começo não tem escritorinho alugadinho, bababá, não, cara. O negócio é eficiência, não é beleza. O negócio é eficiência, não é frescura. O negócio é saber o que está fazendo. O negócio é ir lá e pôr a mão na massa, mostrar, saber, falar, tá aqui ó, o resultado. O negócio é resultado. O que você vai gastar esses 6 mil reais? Combustível para você ir visitar o seu cliente, você vai ter que visitar ele, você vai ter que fechar negócio, você vai ter que ir lá acompanhar, fazendo o levantamento, acompanhar, executando. No começo, sua empresa está começando, você tem que acompanhar isso. Você, dono da empresa, você mesmo que está assistindo aí, que está doidinho para abrir uma empresa, é você que vai ter que montar no carro, ir lá e ficar do lado do trator. Você, não é outro cara não. Depois na hora que vai executar, é você de novo. Ah, mas que hora que eu paro? A hora que você não estiver mais dando conta de fazer. A hora que você precisar escolher, ou eu fico no escritório acompanhando meus colaboradores, ou eu vou para o campo para acompanhar colaborador dos outros. Daí você fica no escritório acompanhando os seus colaboradores. Mas aí sua empresa já vai estar num patamar também, cara, que você vai estar pica das galáxias. 6 mil reais gastando combustível. Vamos supor que a propriedade fique longe pra caramba da sua casa, do seu escritório. Você vai gastar de combustível aí, cara, não vai dar 500 reais, mas vamos colocar 500 reais, vai. Vai te sobrar 5.500. Com 5.500, uma propriedade de 300 hectares, tá? Propriedade de 300 hectares. Com 5.500, você já fez aí 2 meses de salário de uma pessoa que está iniciando em numa usina, em qualquer lugar, o cara não vai ganhar mais de 3 mil reais por mês. Então, no primeiro trabalho seu, no primeiro servicinho, num servicinho razoável, meio pequeno ainda, de boa, você já conseguiu fazer salário para 2 meses. Só que, se você for um bom observador, você vai perceber que ficou faltando uma coisa aí. Você vai conseguir o GPS, você vai conseguir o notebook, você vai conseguir o seu veículo, que já vai ser o trator, mas você não tem o conhecimento técnico para elaborar projetos. Você não tem o conhecimento técnico para elaborar os projetos. Mas isso pode ser resolvido aqui mesmo, nos canais Rafael Sarante, Facebook, Instagram e YouTube. Rafael Sarante. No Instagram é Rafael Sarante Oficial, não é no Face, né? Rafael Sarante Oficial. No Insta é Rafael _ Sarante. No YouTube é Rafael Sarante. Então, cara, é só procurar lá Rafael Sarante, que você vai me encontrar. E a gente fala muito de agricultura de precisão, cara. Muito sobre projeto de agricultura de precisão. Então, aqui é onde você vai conhecer. É onde você vai saber fazer. Resolvido. Mais um problema. Resolvido. Cadê o investimento? Cadê o investimento inicial? Olha isso, cara, sem um puto no bolso. Talvez você vai precisar de um investimento inicial. Um investimento inicial. Um investimento inicial. Mas já eu falo para vocês. Olha aí, você está conseguindo montar sua empresa dessa forma mesmo. E se a gente for parar para pensar, cara, além desses benefícios, você ainda tem um setor que vai crescer, que é o setor de agricultura de precisão, ele vai crescer 61% até 2026. É muito, velho. É muito. Se o setor tivesse saturado, o que é saturado? Saturado é todas as vagas abertas preenchidas. Todos os lugares hoje, onde o proprietário tem um trator com GPS e com monitor e predisposto a plantar automático, que plante automático porque tem projeto. Se hoje tivesse saturado, o que não está, se hoje tivesse saturado, com esse crescimento de 61%, ia precisar de profissional para dar com um pau. Mas ia precisar de profissional para dar com um pau. Sabe por quê? Olha só, vamos pensar.
está quase dobrando o tamanho do setor, 61% quase dobra. Quando o setor surgiu, o que as agroindústrias fizeram? Foi atrás de profissional, não tinha, porque está surgindo o setor, não tem profissional. Tiveram que pegar os seus profissionais, quase sempre relacionados à topografia, treinar esses caras. Então, todas as agroindústrias tinham um profissional de topografia. E quase todos esses profissionais de topografias foram treinados. Ainda assim, tem uma demanda absurda hoje. Vocês vão entender por que mais pra frente aqui eu vou falar. Mas ainda assim, tem uma demanda absurda hoje. A minha empresa, cara, para contratar uma pessoa é um sofrimento. Tem que treinar o cara do zero. Eu fiz um vídeo aí esses dias, semana passada, mês passado, semana retrasada, que fala exatamente disso. Da onde surgiu os projetos 1, 2, 3, como que surgiu essa metodologia, por que eu tirei do nada isso? A dificuldade que era de achar um cara que, na verdade, nós nunca achou. Nós, a Sage Ambiental, juro por Deus, nós nunca achamos um profissional pronto que soubesse mexer com agricultura de precisão. Nunca achamos, cara. Nenhum. Tivemos que treinar todos, e treinava, a usina levava, treinava, outra agroindústria levava, treinava, outro caboclo levava. Cara, uma dificuldade enorme com mão de obras. Só que vamos lembrar, as agroindústrias pegaram os seus colaboradores de topografia, treinou eles, então já veio uma leva grande de gente. E ainda assim faltou muito, o mercado está patinando. Cara, você imagina agora que vai ter que crescer 61% a mais. Não vai ter esses profissionais esperando para ser treinado, vamos dizer assim. Vai ser você que correu atrás, que se preparou, que antecipou, ou seja, não está aí de braço cruzado. Ah, a usina vai fazer entrevista, eu sei que não tem profissional de agricultura de precisão, vou ficar aqui de braço cruzado, porque a usina não tem profissional mesmo, ela vai ter que escolher um para treinar. Fica aí na fila aí, cruza os dedinhos, pega uma folhinha verde e espera, se é isso. Ou antecipa, irmão. Faz o curso, faz aqui, ó, faz um curso de agricultura de precisão, aprende agricultura de precisão, fique preparado esperando a oportunidade. Abriu a vaga é sua, cara. A vaga é sua porque não tem, nunca trabalhei com agricultura de precisão, mas me preparei. Cara, quem não quer ouvir isso? Quem está contratando profissional, às vezes você chegou aqui, você trabalha no RH, você contrata, você tem uma empresa também e está precisando contratar. Bicho, fala para mim se você ouve um troço desse, se você não contrata o cara na hora. Ah, você já trabalhou com agricultura de precisão? Não, cara, infelizmente nunca trabalhei com agricultura de precisão, queria muito, tenho muita vontade de trabalhar, mas eu me preparei para trabalhar com agricultura de precisão. Ué, como assim? Cara, me preparei, ó, sei disso, sei daquilo outro, sei mexer com esse, software melhor é esse daqui, software pior aquele outro, tal. É um setor que vai crescer por si só. Outro ponto que é muito surpreendente, mas que eu já falei para vocês um pouco aí para trás, é o valor de projeto de linha de plantio mais projeto de colheita. É basicamente isso, tá? Projeto de linha de plantio mais projeto de linha de colheita é R$40 o hectare aí. Vai variar de região para região, cara. Não vem me torrar as paciência depois. Pode variar de região para região, mas esse é o preço que a minha empresa cobra. Então, cara, se você tem um espírito empreendedor, eu recomendo fortissimamente que você abra uma empresa de agricultura de precisão. Você vai conseguir montar sua empresa do zero. E o melhor, sem grana alta para investimento inicial. Mas se você é um observador mesmo, se você está aí prestando atenção certinho, você deve ter sacado que está faltando uma parada aí. Nós temos o GPS, nós temos o veículo, nós temos até o operador que vai fazer o levantamento para nós, nós temos o notebook, nós temos o conhecimento, porque você acompanhou os canais Rafael Sarante, então você adquiriu o conhecimento para projetos de agricultura de precisão, mas está faltando duas coisinhas aí, duas coisinhas. Uma dessas coisas é o software. O software. Ah, mas eu não posso usar tal. Não, você precisa usar um software específico de agricultura de precisão, ou então o seu rendimento não vai ser bom. E a outra coisa que ficou faltando
é a parte burocrática. Abrir empresa, abrir CNPJ, que a gente sabe que não é fácil. Se não é fácil, tem custo. Se tem custo, tem que pôr a mão no bolso. Porém, são custos que você consegue arcar. Vamos levantar eles aqui. Primeiro, a parte burocrática. Parte burocrática, eu recomendo que você contrate um escritório de contabilidade. Não é brincadeira disso. A gente sabe que é burocrático, não vamos entrar nesse mérito, mas não é brincadeira, a gente precisa trabalhar de forma certinha. Você vai gastar inicial uns milão. Não é nada que assuste. Ah, cara, milão não é fácil? Concordo. Eu lá naquela minha época, milão pra mim também foi foda. Mas, bicho, eu consegui. Minha esposa tava grávida, morava com os meus pais, não tinha um puto no bolso. Eu consegui, eu arranjei, achei um sócio, o Rogério juntou até mais dinheiro do que eu e nós fomos pra cima, cara. A gente conseguiu. Então você não vem com essa desculpinha, não. Não é isso aí que vai te travar. Só que tem uma coisa que pode te travar. Tem uma coisa que aí o investimento não é baixo e que eu não sabia como contornar isso. Hoje eu sei como contornar isso, que é o software de agricultura de precisão. O software de agricultura de precisão, eu conheço o C3D Farm, inclusive recomendo fortissimamente o C3D Farm. O C3D Farm ele custa por ano aproximadamente R$5.000. Eu não sei o valor exato, tá? Pode ser que seja mais, um pouquinho, mas R$5.000, vamos colocar aí. E aí, como que você inicia? Agora já não é mais milão, agora já é R$1.000 das burocracias e mais R$5.000 do software. Você conseguiu desviar do GPS, conseguiu desviar do veículo, conseguiu desviar do NOT, conseguiu desviar de tudo, mas você não está conseguindo desviar do software, realmente não consegue desviar do software. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E quem é usuário assíduo dos canais Rafael Sarante sabe como contornar esse problema. Aqui a gente tem uma solução maravilhosa para você conseguir solucionar esse problema, pelo menos no início da sua empresa, até você fazer o seu dinheiro. Depois que você fizer o seu dinheiro, irmão, nada mais justo do que você investir na sua empresa. E aí você partir para os próximos passos. Mas o software, por que eu falo que o software ele é imprescindível? Porque você até consegue fazer o projeto sem o software, talvez até consiga, cara, usando offset, vai demorar muito, não vai ficar um projeto bonito, você não vai conseguir apresentar esse projeto para o fornecedor ou para a pessoa que você fechou o serviço, porque você não vai conseguir contabilizar quantas linhas são tiros longos, quantas linhas são tiros curtos. Muito difícil você fazer isso no AutoCAD, mas é impossível. Então você precisa de um software, de um plugin que rode no AutoCAD para você conseguir fazer essas coisas. Mas você ainda consegue entregar sem isso. Agora tem uma coisa que você não consegue entregar sem. Imagina que você tem um trator John Deere, ou imagina que você tem um trator que usa um monitor Trimble, ou imagina que você tenha um que usa o Green Star, que é da Case. E aí, como que você exporta para esses monitor ler o seu projeto? Aí, só com o software. Então, não dá para contornar essa parada. Precisa ter o software de agricultura de precisão. Então, quem é usuário dos canais Rafael Sarante sabe como contornar isso de forma tranquila, suave, sossegada. Eu ajudo vocês, é de boa para a gente solucionar esse problema também. Só olhar os vídeos aí para trás, só dar uma pesquisada nos canais Rafael Sarante, que vocês vão entender como que a gente pode fazer. Então, um outro ponto muito positivo para abrir uma empresa de projetos de agricultura de precisão é gasto e receita versus despesa. Cara, os preços dos projetos são bons. R$40 por hectare, R$50 por hectare. Vamos supor que você começou, você foi lá, fez uns projetos fazendo essa parceria que eu te falei, e aí ao longo do tempo, ao longo do primeiro ano, você juntou uma graninha, comprou o seu equipamento, o seu próprio GPS. Então agora você não precisa mais fazer a parceria, você vai com o seu funcionário vai de moto, faz o levantamento, depois vocês alugam um trator para fazer. Isso tudo eu explico com mais detalhes nos outros vídeos aí, não quero entrar muito nisso. Mas você vai conseguir fazer de forma autônoma o seu projeto. E aí você vai cobrar 50 pila no projeto. E aí você fechou uma propriedade de 400 hectares. 400 hectares versus
50 pila o hectare dá 20 mango no seu bolso. O que você gastou desses 20 mango? Salário do seu colaborador que precisou fazer o levantamento topográfico. Combustível. Não tem profissionais na área. Se não tem profissionais na área, é escasso. Se é escasso, é caro. São projetos técnicos. São projetos de alto valor agregado. Alto valor agregado. E os custos, os gastos são relativamente baixos. Relativamente baixos. Relativamente baixos. No investimento, quando você depois que você monta a sua empresa, você consegue startar ela dessa forma que eu ensinei vocês aí para cima. Depois que ela está rodando, você vai ter que juntar grana, porque aí você vai querer dar o próximo passo. O próximo passo é você ficar mais independente, né? Você não pode ficar dependendo do seu cliente. Um GPS hoje, um RTX, vai custar 70 mil, 80 mil. A licença anual vai custar 20 mil. Não é um investimento baixo, eu entendo que não é. Mas olha aí, um projeto é 20 mil reais no bolso, cara. Então é rápido para você se estruturar. É um setor que, de novo, pela terceira vez eu estou falando, vocês podem até achar que é repetitivo, mas eu quero colocar isso na cabeça de vocês. Você que está aí, está procurando às vezes Você já está trabalhando, mas quer se colocar de forma melhor. Você já está trabalhando, mas não está satisfeito com as condições de trabalho. Você está trabalhando, mas não está satisfeito com o seu salário. Você que não está trabalhando e está procurando desesperadamente um emprego, uma saída pode ser abrir sua própria empresa. E olha que saída, hein, cara? Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Ótimo, eu também não tinha, amigo. Eu também não tinha, meu irmão. A gente está no mesmo barco. Se você não tem dinheiro para investir, nós estamos no mesmo barco. Ah, eu tenho 50 para investir. Cara, você já está num outro barco, muito melhor do que o nosso. Se você seguir essa receita de bolo, aí você deslancha. Porque daí você pode pegar esse 50 para marketing, talvez você já compre um GPS usado, e já invista para você ficar autônomo, que aí você consegue um valor agregado melhor, né? Ou talvez num veículo, ou talvez num vendedor. Imagina se pega um vendedor, compra uma moto pro cara e fala, bicho, sai de porteira em porteira, quero vender projeto a dar com pau. Mano, não tem quem faz, cara. Ele vai chegar numa propriedade que o cara tem trator, que comprou, porque o proprietário vai comprar um trator, cara, a empresa que está vendendo o trator vai convencer o cara a comprar trator pré-disponível para agricultura de precisão. É lógico, porque o cara vai comprar um trator hoje que não é pré-disposto à agricultura de precisão. Ele vai comprar. Só que o cara que vai vender o trator para ele não vai falar o seguinte, ó, você vai comprar, mas a hora que você for atrás de empresa para fazer projeto, você não vai achar, viu? Ou se você achar, vai ser um cara meia boca aí que vai fazer tudo errado. Ninguém vai falar isso para ele. Então o cara vai ter um puto do equipamento, que investiu uma grana e que não está dando retorno para ele, está lá parado. E aí você tem duas saídas. Uma é cobrar caro nos projetos, porque vai dar retorno para o cara. Mesmo cobrando caro, você vai dar muito dinheiro para esse cara. E a outra é fazer uma parceria ao invés de cobrar. Você vai ganhar até mais. Você vai demorar mais para ganhar, porque você vai ter que esperar colher, mas você vai ganhar muito mais. Ó, você planta quanto? Quanto você está acostumado a lucrar com isso? X. Se a gente colocar agricultura de precisão, eu garanto para você que a gente vai lucrar 30% a mais. Sei lá, você vai ter que fazer seus estudos e aí você vai falar para o cara, garanto para você que você vai... Tem um estudo que até tem em alguma das postagens que eu fiz recentemente também, que fala que a agricultura de precisão ela economiza em média para uma propriedade 29%. Na verdade, ela dá um ganho de 29% para uma propriedade. Então imagina que você fala, você vai aumentar seu lucro em 30%, aumentando seu lucro em 30%, o primeiro ano, esse lucro é meu. Dali para frente, o lucro é do senhor. Beleza, beleza. Cara, lavou a égua, hein? Eu já fiz a parceria, sim? Acho que eu já fiz, sim. Lavou a égua, bicho. Aí é uma grana boa. Aí é uma grana boa. São um ponto muito importante, tá? São pouquíssimas empresas que são capazes de desenvolver esse trabalho. Não adianta você prometer um monte de coisa e não entregar nada. Aqui a gente prepara vocês para vocês conseguirem, para vocês saberem, para vocês terem um caminho das pedras, aprender com os meus erros e acertar com os meus acertos. Então vocês vão acertar com os meus erros e acertar com os meus acertos, porque os meus erros eu não vou deixar vocês fazerem de novo. E eu não tinha ninguém na época,
Não tinha ninguém na época para me parar e falar assim, ô, você não tá vendo que você tá errando aqui, ô animal? Não tinha ninguém na época para fazer isso. Contei com muitas pessoas do meu lado, me auxiliando, me ajudando. O Claudião foi uma delas, um cara fenomenal, que eu também falo dele num vídeo aí para trás. Mas ele estava lá em Ribeirão Preto, eu estava aqui em Andradina. E ele me ajudava na usina IP. Quando eu ia fazer as coisas para a usina Viralco, por exemplo, em que eu estava lá efetivamente, a gente implantou sozinho, do zero, sem ninguém. Lá eu já não tinha ninguém. Quando eu estava nos fornecedores, eu não tinha ninguém. Quando eu estava... Então, eu errei, acertei muito mais do que errei. Tanto é que a história da nossa empresa é uma história vitoriosa, mas a gente cometeu erros. E eu não vou deixar vocês cometer esses erros. Olha aonde vocês estão começando, cara. Vocês estão começando da onde eu cheguei no meu ápice. Eu vou startar vocês, eu vou empurrar vocês do meu ápice para cima. Então vocês vão chegar com muita bagagem, com muito conhecimento, com muita propriedade, com muita autoridade. Vocês já vão chegar com tudo isso, tendo que desenvolver um trabalho com responsabilidade, que é a sua parte do acordo. Tendo que desenvolver um trabalho com integridade, que é a sua parte do acordo. Tendo que desenvolver um trabalho com lealdade, que é uma das suas partes do acordo. O que depender da nossa parte do acordo, que é te ensinar, te transformar, fazer você evoluir, cara, você pode ter certeza que a gente vai dar 150%. E eu espero, pelo menos, que você dê 70% aí do que for da sua parte. Se a gente conseguir essa sinergia, bicho, você vai longe, hein, cara? Você vai longe, velho. Escuta o que eu tô te falando. Nós temos poucas empresas que são preparadas, poucas empresas que são capazes. Este trabalho é um trabalho técnico, é um trabalho extremamente técnico. E para você aprender, você precisa aprender com alguém. E sem contar que esse trabalho é um trabalho legal. É um trabalho massa de ser feito. O ambiente de trabalho é muito massa. Você alterna escritório e campo. Então você está lá no escritório, daqui a pouco, cara, preciso ver alguma coisa, estou com dúvida do negócio, quero acompanhar porque eu estou fazendo uma experiência ou eu estou tentando implantar um negócio que antes eu não fazia e eu quero ver o resultado, quero ir lá no campo ver o resultado. Então você está no escritório, daqui a pouco você sai para o campo, daqui a pouco você volta para o escritório, vai ver, já é quase 3 horas da tarde, o dia passa massa. Você trabalha no setor de planejamento, porque você está planejando toda a colheita, plantio, tratos, colheita, tudo numa propriedade. Simplesmente tudo. Você não está quantificando e nem qualificando, mas você está dando forma para a coisa. Você está criando o formato do suco, o formato do tiro, que vai ficar ali, se for cana-de-açúcar, durante 5 anos. Se for soja, durante quantas operações? Vai 5 operações. Então você participa de uma parte estratégica, de uma parte de planejamento. Você sempre está próximo das melhores oportunidades da empresa que você trabalha, porque com certeza você sempre estará do lado do gerente. Com certeza você estará muito próximo do diretor. Se a empresa tiver dono, com certeza você estará muito próximo do dono. Esse é um trabalho que não tem outro trabalho com essa dimensão, cara. Sem contar que, beleza, nós estamos falando aqui no segundo pilar, que é a implantação. Lá no terceiro pilar, a gente aprende muitas coisas sobre métricas, sobre resultados, sobre coletar dados para poder apresentar, fazer um dashboard, fazer um... Cara, aí sim você está conversando efetivamente com o dono. Vou fazer essa apresentação. Para quem que você vai fazer? Gerente, diretor e dono. É isso. Mas mesmo que você não esteja nessa área, mesmo que você esteja no segundo pilar, e o segundo pilar, cara, foi o que minha empresa fez durante 3 anos, até eu entrar no setor de agricultura de precisão, depois mais 5, eu fiz o segundo pilar. Daí depois, durante os últimos 3 anos, foi que a gente caiu para o terceiro pilar. O segundo pilar, ele é o pilar extremamente rentável, e é o segundo pilar que você vai estar junto com os caras, junto com as oportunidades. Se tiver oportunidade de crescimento, você sempre vai estar sabendo, porque vai ser dali que vai surgir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Nós estamos fazendo material aqui com muito amor,
com muito carinho, retribuindo o carinho que eu venho recebido. Hoje mesmo eu estava conversando com um chapa aí no direct, com o Older, tem um nome bacana também. Tem o Fernando Paiva, que é um cara que eu gosto muito, sempre conversa comigo. Tem o Hitter, que é um cara muito gente boa, que está com a gente desde o comecinho, lá do primeiro lançamento. O Fernando também está com nós, o Older também está com nós lá desde o começo. Cara, tem muita gente bacana aí que vem falando comigo. Tem bastante dúvida também desse pessoal que me pergunta, que manda nos lançamentos, ou que manda para mim no direct, que manda para mim no WhatsApp. Cara, eu tô aí, tô disponível pra gente trocar ideia. Pode me chamar na onde vocês quiserem. Para quem já fez inscrição em algum dos 2 lançamentos que eu fiz, tem o meu contato mesmo, pessoal, meu WhatsApp, meu telefone, pode me ligar, pode falar comigo, pode pegar consultoria. Ah, cara, eu tenho uma empresa, tô com dúvida, será que eu faço suco assim? Manda uma foto para mim, nós vai debater, nós vai conversar. Eu quero te ajudar, cara. Quero te ajudar, meu irmão. Eu quero te levar para frente, sabe? Se eu te ver ganhando, se eu te ver bem, para mim tá massa, entendeu? É isso, isso vale mais do que grana, cara. Você ajudar o irmão, você ver a outra pessoa se dando bem, é muito, muito bom, cara, é muito gratificante. Talvez você nunca teve oportunidade de sentir isso. Agora aqui uma filosofia, vai. Talvez você nunca teve a oportunidade de ajudar alguém e de ver essa pessoa se dando bem com a sua ajuda. Por um minuto você pode pensar que você talvez vai se sentir um pouco amargurado. Porra, cara, eu ajudei o cara se deu tão bem. Eu podia ter beliscado um pouquinho, né? Não é assim que você se sente. Enquanto você não faz, enquanto você não sabe desse sentimento, talvez você pense que pode acontecer isso. Mas efetivamente não é assim que você se sente. A hora que você dá uma dica pro cara, a hora que você ajuda o cara, a hora que, sei lá, se faz alguma coisa e ajuda a pessoa, e aí você vê o cara crescendo, e talvez ele ficando até maior do que você, cara, você se sente meio que lá junto com ele, sabe? É muito gratificante, é muito empolgante, eu tô gostando muito, quero te ajudar de verdade, pode contar comigo.